Pegue sua Bíblia, por favor. Abra comigo nesse texto aqui. Opa, estou confundindo, não é isso? Nesse texto, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Amém? Misericórdia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Misericórdia, eu não achei. Estou aqui correndo aqui. Agora amém. Aí. Glória a Deus. Amém. Então, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Vamos ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler o 30 também. E os que predestinou, também chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala com a gente. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sabemos, Deus, que o Senhor está nesse lugar. Sabemos que o Senhor tem nos abençoado. Sabemos que o Senhor tem cuidado da gente. Eu queria, Pai, que em nome de Jesus, pela misericórdia que o Senhor tem pela nossa vida, o Senhor possa falar com a gente em nome de Jesus, Pai. Que cada palavra, cada semente que for lançada possa cair em terra boa e que em nome de Jesus, Pai, possa frutificar na nossa vida e na vida de outros que estão perto de nós também, Senhor. Em nome de Jesus, nós te bendizemos e te adoramos agora, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Eu queria falar nessa noite para você sobre esse tema aqui. Conhecidos e predestinados. Conhecidos e predestinados. Irmãos, esse texto de Romanos capítulo 8, ele é magnífico. Romanos capítulo 8, versículo 28, é uma parte do argumento que Paulo usa em Romanos 8, 18, que diz o seguinte, Romanos 8, 18. Cadê o 18? 17, 18. Considero que todos os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos os nossos sofrimentos, eles são suportáveis porque tudo, até mesmo os sofrimentos, eles contribuirão juntamente para o nosso bem. E agora nós chegamos aqui no versículo 29, que começa com pois. Ele diz assim, pois aqueles que de antemão. Então nós vamos passar os fundamentos sólidos de Paulo, seus pilares, aqui sobre o versículo 28. A verdade da realidade que surge, ou que sugere, que seguram e evitam a nossa queda. E evita que a gente caia. Então, ele sabe, ele disse, sabemos que todas as coisas, ou seja, as amargas e as doces, elas contribuem para o nosso bem. Por quê? Versículo 29, fundamento da promessa. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então nós vamos falar 3 grandes obras de Deus. Nós vamos focar nessa noite. 3 atos que são feitos para dar a você mais confiança que todas as coisas na sua vida contribuem juntamente para o bem. Juntamente para o bem. Todos os sofrimentos dessa vida não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Não há de se comparar. Então, se você fosse comparar os sofrimentos da vida com a glória que há de ser revelada na sua própria vida, os sofrimentos, se você pensasse numa balança,
eles seriam como uma pena, você pesando com chumbo. Muito mais pesado, muito mais comparável seria a glória que há de ser revelada em nós do que os sofrimentos que a gente passa. Então, os 3 atos de Deus são vistos nessa palavra que a gente leu, nesse texto que a gente leu. Primeiro, Ele nos conheceu de antemão. Diz assim o texto, que Deus nos conheceu de antemão, aqueles que de antemão conheceu. Segundo ato de Deus é aqueles que os predestinou. Também os predestinou. E terceiro, nos tornar como Cristo. Então são 3 atos. Ele conheceu, segundo, ele predestinou, e terceiro, nos torna como Cristo. Então sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque Deus nos conheceu de antemão, porque Deus nos predestinou, e Ele está nos tornando como Cristo. 2 deles estão no passado. Nos conheceu e nos predestinou. E um deles está no presente, com vistas ao futuro, que é nos tornando a imagem de Cristo. Então, eu posso imaginar pelo menos 2 razões que você possa estar argumentando na sua mente, dizendo assim, francamente, pastor, eu não me importo com as coisas que ficaram lá atrás. Eu não me importo com decisões tomadas há muito tempo atrás, antes da criação, da presciência de Deus, predestinação. Eu não quero nem saber esse negócio de predestinação, esse negócio teológico. Isso aí é para quem entende Bíblia, eu entendo pouco, então eu não quero nem saber. Me importo com agora, aqui e agora. E alguns vão dizer assim também, francamente, eu não quero ser igual a Jesus. Então deixe-me dizer algo sobre esses 2 obstáculos que você pode estar colocando. Primeiro, eu não ligo para as decisões tomadas no passado. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, eu vou te dar R$1 milhão. Aí você teria todo o direito de ficar desconfiado. Você teria todo o direito de ficar com dúvidas. O que esse cara está me trazendo? R$1 milhão? Que história é essa? Isso dá uma certa dúvida no nosso coração. Mas se essa pessoa dissesse assim, olha, eu tenho um papel aqui, que é o testamento do meu pai. E eu não sei por que cargas d'água ele escolheu você para lhe dar R$1 milhão. Eu não sei. E está aqui nesse papel, está escrito que você tem o direito a R$1 milhão da fortuna dele. Então, na herança, no testamento, você está incluso. Aí, será que ainda você diria, eu não me importo com decisões tomadas lá no passado? Será que ainda você diria, eu só me importo com agora? E além disso, será que você entenderia o significado dos documentos antigos, especialmente testamentos? Porque ele pode ser muito controverso. Então vamos esquecer esse R$1 milhão? Eu não preciso dele? Não é bem assim. A gente ia pegar e ia considerar. Poxa vida, afinal, é um direito que eu tenho, que eu recebi, R$1 milhão. Eu garanto para você que o que Deus conheceu de antemão e predestinou é 10.000 vezes mais relevante para a sua vida do que você herdar R$1 milhão. Que Deus conheceu e predestinou é mais importante para você. E você pode dizer assim também, o segundo obstáculo. Eu não quero ser igual a Cristo. Francamente, pastor, eu não quero ser igual a Cristo. Porque talvez você esteja pensando nessa semelhança de Cristo de uma forma equivocada. Talvez você esteja pensando nessa semelhança de Cristo de uma forma muito estreita. Vai falar, olha, Jesus viveu nessa terra aqui, ele não casou, ele não teve filhos, ele não conheceu nada de bom dessa vida aqui, ele simplesmente viveu para Deus e pronto, foi crucificado injustamente, morreu porque pregava a verdade. Olha, francamente, ser igual a Cristo dá muito trabalho. E quando você morrer? Você quer ser como Cristo quando você morrer? Como você quer ser quando morrer? Você quer ser rejeitado pelo juiz do universo e condenado a uma punição eterna por ter rejeitado seu filho? Ou você quer ressuscitar dos mortos? Você quer ser amado e aceito? Você quer ressuscitar como Cristo ou perecer diferentemente de Cristo? E não é uma pergunta sem importância. Eu imploro a você que você ouça sobre isso. Então vamos olhar primeiro os 2 atos de Deus que aconteceram há muito tempo atrás. E hoje Deus está trazendo à tona para a gente ver. Então, o primeiro ato de Deus é esse. Pois aqueles que de antemão conheceu. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Deus te conheceu antes
da fundação do mundo. Amém? Antes que você pensasse em qualquer coisa, o Senhor te conheceu. O versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. O que significa antemão? Alguns dizem que significa que simplesmente Deus preveu aqueles que crerão nele, e estes são aqueles que ele predestina para serem iguais a Jesus. Bom, isso pressupõe duas coisas que não são verdadeiras, e eu queria que você gravasse bem isso. A primeira é uma fé, a fé que Deus provê é, em última análise, decisivamente uma obra nossa e não de Deus. Então você está equivocado. Porque, na verdade, até a fé que você tem no seu coração para crer em Deus, vem dele mesmo. É interessante isso, estava até comentando sobre isso essa semana. Uma pessoa está andando na rua e de repente passa aqui na frente da igreja. Aí tem uma placa lá na frente da igreja: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele olha e fala assim: não, eu não estou afim desse convite não. Passa outro, também não está afim, outro vem, dá uma olhadinha, vai embora. Aí de repente um aceita o convite e fala: não, eu vou entrar, eu quero ir. E atrás da placa está escrito assim: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. E aí, quando a gente se conhece a Jesus, quando os nossos olhos são abertos, a gente diz assim: eu só vim porque Deus me trouxe. Então, primeiro você aceita o convite: vinde a mim. É um convite. E aí, quando você aceita esse convite, você fala: eu só vim porque foi Deus que me trouxe. Então, a fé não é nem sua, a fé vem do Senhor para a sua vida. Em outras palavras, o ponto dessa interpretação é que Deus é a causa da nossa fé. E somente Ele provê a fé que nós temos. E a Bíblia ensina em muitos textos essa questão. Quando Paulo diz aqui em Romanos 8:30, ele diz assim: os que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou. Ele quer dizer que todos os que são chamados são justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Assim, ele está dizendo que todos aqueles que são chamados, que creem, são justificados. Mas como ele pode dizer que todos os que são chamados creem? A razão que eu vou tentar mostrar para você, na exposição de chamados, no versículo 28, é que o chamado é a poderosa obra de Deus que produz o que ele exige. É um chamado eficaz. É um chamado que cria o que ele ordena. É um chamado igual ao que Jesus fez para Lázaro. Lázaro, vem para fora. E o homem morto reviveu. Então o ponto é: crer para a justificação não é algo que eu faço por mim mesmo. É Deus que me capacita. É Deus que me dá o poder. E eu tenho que fazê-lo. Crer é algo que eu faço. Mas o meu fazer é um dom de Deus. Não vem de mim mesmo. Eu não levo o crédito final a isso. Eu agradeço a Deus por isso. Eu sou salvo pela soberana graça de Deus do começo até o fim. Então é errado assumir que quando em Romanos 8:9 diz Deus conheceu de antemão, alguns significa que ele simplesmente previu que aqueles que iam crer no seu próprio poder. Não é isso. Ele concedeu esse poder, e então alguma coisa a mais está acontecendo aqui do que uma mera previsão do que a gente vai fazer. Aqui está outra suposição equivocada desse texto, que é que ele assume o significado de pré-conhecimento. Ou seja, Deus pré-conhecia. Mas não é o mesmo significado que ele tem em muitos textos do Velho Testamento e do Novo Testamento também, que dariam um sentido muito mais coerente a essa passagem. Então eu vou ler alguns textos para você, vou comentar alguns textos, que falam sobre conhecer e perguntar sobre o que cada um significa. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus diz a Abraão: porque eu tenho conhecido, olha só, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor. Em Amós capítulo 3, versículo 2, Deus diz ao povo de Israel: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Ou seja, ele conhecia todas as famílias da terra, mas ele só escolheu a Israel. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, Jesus disse aos hipócritas no dia do julgamento: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Salmo capítulo 1, versículo 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, ele conhece o caminho dos ímpios também, mas ele conhece o caminho dos justos no sentido de aprovar, de reconhecer e amar. Olha só que diferença. Em Oséias capítulo 13, versículo 5, Deus diz a Israel: eu o conheci no deserto, na terra muito seca, significando que ele tomou conhecimento da situação e cuidou de todos eles. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Isso é, ela a tornou dele, e ele a conheceu intimamente e a amou. John Stott e John Murray, eles estão exatamente certos quando eles dizem que conhecer é um sentido praticamente sinônimo de amar. Ou seja, a quem de antemão conheceu significa a quem de antemão amou. Ou seja, Deus te amou antes da fundação do tempo. Antes que você viesse no ventre da sua mãe, antes que você imaginasse qualquer coisa, Deus te amou. Então, pré-conhecimento é soberania, é amor distinguido. É praticamente o mesmo que fixar sua afeição ou escolher para si. Chamar para si. Assim, o significado do primeiro ato de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 29, é que Deus conhece previamente seu próprio povo no sentido de que ele escolhe e ama. E cuida dele. Então, Deus escolheu você, amou você, cuida de você. É o que a palavra diz. Ele te ama, ele te conheceu, ele te cuida. Paulo vai falar disso mais tarde, usando a linguagem escolha ou eleição, lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, que nós fomos eleitos de Deus, eleitos do Senhor. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Todas as coisas contribuirão para o seu bem, se você for chamado. E amar a Deus. Porque como diz o versículo 29, Deus os chamou e os amou antes da fundação do mundo. Então Deus te amou antes da fundação do mundo. E para você entender que todas as coisas cooperam para o seu bem, você precisa amar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Segundo lugar, também os predestinou. Diga para você que está falando assim: você foi predestinado por Deus. Amém? O segundo ato de Deus, feito há muito tempo para colocar essa certeza sobre a promessa de que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, é que ele predestinou. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou. Isso significa que, tendo escolhido, olha só que coisa interessante, você para si mesmo, tendo escolhido você para si mesmo e colocado o amor dele em você, o cuidado de você antes mesmo da fundação do mundo, antes de você existir, ele decidiu que você se transformaria, ou seja, que você seria conforme a imagem do seu filho. Então, antes de você nascer, ele te conheceu, ele te chamou, te amou, te predestinou. Predestinou para quê? Com um alvo para ser conforme a imagem do seu filho. Predestinar significa decidir ou ordenar antes do tempo o destino de alguém. Ou seja, a pessoa ela está predestinada a alguma coisa. Certo? Então, é decidir sobre o destino de alguém. E a razão do verso estabelecer uma base sólida para a gente, em Romanos 8, 28, é que aqueles que amam a Deus são chamados segundo a sua promessa e destinados a serem iguais a Jesus. Destinados a serem conforme a imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem, porque você foi chamado e amado antes de existir, e a forma que a sua escolha e seu amor expressa é ordenado para vocês um futuro incrivelmente maravilhoso, a saber, ser igual a Cristo. Você é chamado por Deus e capacitado e amado e predestinado para ser igual a Cristo. Todas as coisas cooperam para o seu bem, porque todas as coisas contribuem para fazer você igual a Cristo. Eu vou repetir. Todas as coisas cooperam para o seu bem, porque todas as coisas contribuem para fazer você igual a Cristo. Igual a Jesus.
Pastor, mas e o meu câncer? O seu câncer também. John Piper, pregador norte-americano, pregador batista, ele espantou muita gente quando ele escreveu uma mensagem, ele pregou essa mensagem, e o título da mensagem era Não Desperdice o Seu Câncer. E aí eu fui ler essa mensagem, ela está em inglês, eu comecei a ler, traduzir a mensagem, e é tão interessante porque ele estava passando pelo câncer. Ele estava passando. Deu uma alteração na próstata dele, ele teve que ir, teve que submeter a uma cirurgia, teve que fazer todo o processo, certo? E aí ele, então, escreve essa mensagem, nesse período que ele está em convalescência, ele escreve essa mensagem, não desperdice o seu câncer. Por quê? Porque até mesmo o câncer, ele vem para contribuir com a sua semelhança igual a Cristo. Todas as coisas, não só as coisas boas. As coisas ruins também vão fazer com que você se torne semelhante a Cristo. Eles vão moldar o seu caráter, vão transformar o seu caráter, vão mudar você. Uma vez eu fui fazer uma visita para o pessoal que aqui em Narandiba, que cuidava de... Eles têm várias frutas ali, o Suzuki. Vários pés de fruta, eles mandam fruta para São Paulo, trabalham com isso, são agricultores. E eu cheguei num pé de manga, muito bonito, e eu olhando para cima, assim, aquelas mangas enormes, e eu falei, nossa, que lindo, né? Aí eu olhei para o tronco da árvore, tinham vários pregos daqueles grandes, enfiados no tronco da árvore. E eu falei, o que aconteceu? Por que esses pregos estão aqui? Aí eles me disseram o seguinte, pastor, quanto mais a gente judia da árvore, mais os frutos que nascem dela são doces. Eu falei, olha que interessante. Então, se as coisas estão acontecendo na sua vida, você tem duas opções, se as coisas ruins estão vindo. Ou você se torna extremamente amargo, e começa a botar a culpa no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, nos seus filhos, no emprego que você escolheu, na profissão que você está desempenhando, no mundo. Começa a colocar a culpa na igreja, começa a colocar a culpa em Deus e se torna amargo. Ou você aceita isso e diz assim, Senhor, eu sei que isso está contribuindo para o meu bem, porque eu sei que lá na frente eu vou entender o significado disso. E aí você que decide. Você que decide. Veja bem, as provações, elas vêm e a gente tem que decidir qual caminho a gente escolhe. Ou ser amargo ou ser doce. A gente que vai escolher. Ah, mas pastor, estou passando pela tribulação, está difícil, está complicado. Eu também, meu irmão, estou passando por um monte de coisa. Só que eu quero dizer o seguinte, eu tenho que ver lá na frente. Eu tenho que enxergar lá na frente, eu não posso olhar as coisas desse mundo, eu tenho que ver o que está lá na frente. As provações, meus irmãos, como diz lá em Tiago capítulo 1, meus irmãos, tende por grande alegria passar por muitas tribulações. Porque a tribulação, uma vez que a gente passa, ela é confirmada. E aí, ela vai nos dar esperança e a fé. E a gente vai poder ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Como é interessante as tribulações que vêm na nossa vida. É Deus moldando o caráter dele em você. É Jesus transformando a sua vida. Então foi para isso que você foi amado. Para ser predestinado. É a cláusula de $1 milhão do seu testamento, de reais do seu testamento, do testamento que veio na sua mão. É aquela cláusula lá, o testamento do pai do seu amigo, que chegou na sua mão. Você não merecia, mas de repente veio. E assim como é aquela cláusula legalmente inquebrável, garante a riqueza na terra, também a cláusula que nós estamos vendo aqui garante uma riqueza no céu. A glória e a alegria eterna. Amém? Terceiro e último lugar. Para serem conformes à imagem do seu filho. Diga assim, você foi conhecido, predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Amém? Talvez você não queira ser igual a Jesus. Talvez não seja prazeroso. Falar assim, eu ser igual a Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Tornar-se igual a Jesus não fará que todo sofrimento do tempo presente
não se compare com a glória que há de ser revelada. Você pode ser semelhante a Jesus nessa terra aqui, mas eu quero dizer para você e afirmar categoricamente que tudo que você tiver que passar, você vai passar. Porque é um processo que Deus está trabalhando na sua vida. Nós devemos voltar para o último ato de Deus aqui no versículo 29. Deus está operando para nos conformar à imagem do seu Filho. Ou seja, que você tome forma. Você seja conforme. Assim como uma gelatina. Quando a gente faz, ela está líquida, né, e a gente coloca no recipiente, ela toma a forma daquele recipiente que a gente quer. É exatamente igual, você está tomando a forma de Jesus. Então, você pode ter certeza que Deus vai colocar você no fogo, vai apurar você, para que quando você for derramado na forma, você seja totalmente igual a Jesus. Então, pondere comigo uma das implicações do pois, que está aqui no versículo 29. Essa palavra significa, no versículo 29, e os versos seguintes são um apoio, um argumento, uma fundação, um solo, uma base para o versículo 28. Em outras palavras, Paulo escreve o versículo 29 para que você fique confiante na promessa do versículo 28. Né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, pois, né, aqueles que de antemão conheceu. Então ele diz, eu prometo a você que todas as coisas difíceis na sua vida vão trabalhar em conjunto para o seu bem. Olha só, porque eu conheci, predestinei e justifiquei você. Então, seja forte, corra riscos, vá e mostre ao mundo o confiante amor que você tem em Deus. Mostre que as promessas são importantes. Mostre que as promessas são mais importantes do que as riquezas desse mundo. Mostre que as promessas de Deus são maiores para você, são melhores do que as coisas desse mundo. Então o objetivo de Deus é que você seja conforme a imagem de Jesus. Ou seja, que suas ações, que suas palavras, que os seus pensamentos reflitam a luz de Jesus para todos que se aproximem de você. E eu quero dizer algo para você. As pessoas, elas sentem o cheiro. Elas não sabem discernir. Mas elas sabem quando é uma coisa boa, quando é uma coisa ruim. Você sente o cheiro. E aí, é como diz o texto, né? Que nós somos o bom perfume de Cristo. Se você estiver exalando Cristo com suas palavras, com suas ações, com seus pensamentos, as pessoas, elas querem estar perto de você. Se não for isso, você vai afastar as pessoas. E elas percebem. Elas percebem. Agora, por que é um alvo de Deus que Cristo, que Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos? Olha aí, ele diz assim, olha, que a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, versículo 29. É evidente que nesse versículo aqui, diz que o objetivo da nossa predestinação é semelhança com Cristo. Assim a santificação é descrita aqui também, porque para ser semelhante a Cristo tem que ser santo. Aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Portanto, sua santidade, sua santificação, o seu tornar-se semelhante a Jesus é o objetivo da sua vida desde o começo, desde que você nasceu. Os predestinou para serem conformes a Cristo Jesus, para serem como Jesus. E é isso que você deve dar a si mesmo. Buscar ser como Jesus. Orar, buscar, estudar, confiar, lutar e sofrer para ser como Jesus. Não quero dizer para você que vai ser fácil você ser como Jesus. Não quero iludir você e dizer assim, olha, vai ser mole você ser como Jesus. Não. Aliás, é um processo que demora. É um processo, é uma longa caminhada. Porque o bem que a gente quer fazer, esse a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer fazer, esse a gente sempre está fazendo. Então o espírito é fraco. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então nós temos que pedir que a nossa carne seja mortificada dia após dia, nós temos que buscar isso, nós temos que interceder, nós temos que nos colocar na presença do Senhor, nós temos que nos santificar cada dia. Cada dia. E é interessante que quando Jesus ele estava na oração de Getsêmani, lá em João capítulo 17, ele disse assim para o Pai, Pai, eu santifico a mim mesmo. E aí ele fala assim, santifica eles, ou seja, nós, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, ou seja, para que a gente seja santo, para que a gente se santifique, nós temos que começar a comer isso aqui.
literalmente, não literalmente, né, rasgar a página e comer, mas você precisa ler isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Ai, pastor, eu tenho uma dificuldade para ler. Ouça! Até na internet você acha hoje, você faz um download na internet da Bíblia em audição, em audível. Você ouve a Bíblia. Não precisa, eu não tenho dificuldade para ler. Ouça! Não tem desculpa para você não conhecer a Bíblia. Não tem. O que acontece é que nós temos muitas Bíblias, mas nós somos extremamente desconhecedores da Bíblia. Extremamente. Então, agora a minha pergunta é, por que Paulo diz para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos? Colossenses capítulo 1, versículo 18 dá a resposta. O texto diz assim, você não precisa abrir, diz assim, ele é o princípio, o primogênito, como está aqui no versículo 8, 29 de Romanos, o primogênito dentre os mortos, para que ele mesmo venha ter o primeiro lugar em tudo. Ou seja, Cristo morreu, Cristo ressuscitou dos mortos, como primogênito de muitos irmãos, para que ele pudesse ser visto, apreciado por eles e por outros como proeminente, ou seja, superior, gloriosamente grande. Então Deus colocou Jesus como primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o nosso destino para ser semelhante a Cristo sendo preparados para ver e saborear que Ele é superior, que Ele é maior do que a gente. Então, a gente tem um alvo, que é ser semelhante a Cristo. Esse é o alvo da nossa vida. Temos que ter o seu caráter. Temos que ter a sua semelhança. Nós temos que ser capazes de dizer, como o apóstolo Paulo disse. Dizer ficou ruim, né? Disse, como o apóstolo Paulo disse. Podem me imitar porque eu imito a Cristo. O grande problema da igreja cristã hoje, da igreja evangélica, e nós somos 42 milhões de evangélicos nesse país, o grande problema é que a gente fala assim, olha, não olha para mim não, olha para Jesus. E aí o que acontece? As pessoas falham, as pessoas caem, e a gente acha que olhando para Jesus, entre aspas, as pessoas vão ficar firmes. Na verdade, o apóstolo Paulo ensinou como que a gente deve proceder. Ele disse, me imita, porque eu imito a Cristo. E a gente tem que ser capaz de dizer para as pessoas que estão ao nosso lado, pode me imitar porque eu imito a Jesus. Você, pai, tem que ser capaz de dizer para o seu filho assim, filhinho, pode imitar o papai porque o papai imita Jesus. Filhinha, pode imitar a mamãe porque a mamãe imita Jesus. Você tem que ser capaz de dizer para os seus amigos, gente, vocês podem me imitar porque eu imito a Jesus. Se a gente tivesse a capacidade de usar essas palavras, não só como um chavão, mas exatamente como verdade da nossa vida, e nós vivêssemos aquilo que está escrito na palavra, irmãos, num pulinho a gente transformava esse país. Para melhor, obviamente. Num pulo. Por quê? Porque nós vamos estar sendo semelhantes ao Senhor. Então, ao adicionar essas palavras, que ele seja semelhante, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Paulo deixa claro que Jesus é sempre supremo acima de nós. E que devemos ser santos a fim de estar com ele e gozá-lo para sempre. Então teste você mesmo. Faça um teste na sua própria vida. Considere algumas questões para testar assim mesmo. Você está buscando a sua própria glória? Ou a glória de Jesus, de Cristo? Tome alguns atributos de Jesus para que a gente possa pensar sobre isso. Forte, por exemplo, Cristo é forte. Então, eu quero ser forte como Cristo, para que Ele seja admirado como forte, ou para que eu possa derrotar todo mundo que pisar no meu calo. Que eu possa destruir todo mundo que está ao meu redor. Eu quero ser sábio como Jesus é, para que Ele seja admirado como sábio e inteligente, ou para que eu possa me exibir para os outros. Eu quero ser santo como Cristo, para que
Para que ele possa ser admirado como santo? Ou para que eu possa me mostrar superior aos outros e isolar todo mundo? É terrível isso. É terrível. Eu conheci um pregador, Mércia conheceu também, tinha uma unção tremenda. Que unção que tinha aquele homem? Uma unção, você chegava perto dele e você falava assim, eu quero essa unção para mim. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso que esse homem tem. Só que ao mesmo tempo, aquilo que ele tinha, ele usava como um artifício para se isolar das outras pessoas. Ou seja, eu sou santo, você é pecador. Eu só prego do púlpito aqui porque fica mais fácil para os irmãos verem. Porque o meu lugar é junto com os irmãos aí. Aqui não tem nada de santo. Aqui não é separação entre santo e profano, entre santo e não santo. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, estamos todos no mesmo barco. Somos semelhantes. Semelhantes. Certo? Não há distinção. Eu fui chamado para algo e fui chamado para isso e pronto, final. Tem uma autoridade que Deus me deu? Tem sobre a sua vida? Tem. Você submeteu essa autoridade? Amém por isso, glória a Deus. Mas não significa que eu sou diferente ou superior a você, de jeito nenhum. Somos santos todos nós, separados por Cristo todos nós. Somos chamados à santidade todos, não é eu que sou chamado à santidade. Porque se você começar a pensar assim, então só o pastor precisa ser santo, eu não preciso. Só a liderança precisa ser santa, eu não preciso. Porque se eles forem santos, tudo bem. Aí eu vou estar com eles e eles vão ser santos e eu, quando precisar de uma oração, eu vou então para a liderança e peço para a liderança me abençoar, peço para a liderança fazer isso. Não, faça você. Busque você. Ore você. Significa que a gente não precisa das orações dos irmãos? Não é isso, irmão. Mas você tem que desenvolver a sua vida com Cristo. Você tem que buscar ser semelhante a Ele. Como eu também estou nessa luta de buscar ser semelhante ao Senhor. E quando nós estivermos juntos nessa luta, com um só propósito, nós vamos esquecer as coisas que para trás ficam e vamos avançar para as que estão diante de nós. O prêmio, a soberana vocação em Cristo Jesus. A gente vai começar a esquecer das picuinhas. A gente vai começar a esquecer das coisas pequenas. Sabe? E a gente vai começar a pensar em quantas pessoas precisam de Jesus que estão ao nosso redor. E aí a gente vai começar a viver uma vida santa. Porque a gente quer alcançar outros. Então tudo nesses versos, toda a obra de Deus, toda a sua escolha, a sua predestinação, o seu chamado, a sua justificação, a sua santificação, tem um objetivo só, que é trazer glória para Ele. Só isso. E tudo isso foi projetado por Deus. Então eu imploro a você, que você defina a atenção da sua mente. Que você defina o caminho do seu coração e que você tenha um alvo, vontade de Deus. Ser semelhante a Jesus. Deixar Deus pintar em você o rosto de Cristo. Para que você seja transformado de glória em glória, a sua imagem, de modo que você possa desfrutar plenamente do que for feito, você tem que se tornar semelhante a Cristo. Você tem que se tornar semelhante a Ele. Você tem que buscar ser semelhante a Ele. É fácil? Não. Quero dizer para você que é uma luta constante. Porque aquilo que a gente quer fazer, o bem, a gente não consegue. Muitas vezes o mal, ele toma conta do nosso coração. Por isso que é uma luta. Por isso que é uma luta. Aí você vai falar, é Satanás. Não, irmão, é tua carne. É a carne velha. Sabe? A gente tem hábitos que estão arraigados no nosso coração há muitos anos. E para a gente deixar esses hábitos não é fácil. Do dia para a noite não é fácil. A gente precisa buscar. A gente precisa estar na presença do Senhor. Nós precisamos. Para que esses hábitos pecaminosos, para que isso que nos afaste de Jesus seja arrancado do nosso coração. Então por isso que é uma luta constante. Por isso que é uma batalha. Mas eu quero te dizer, dar uma boa notícia para você. Maior é o que está conosco, do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que está te ajudando
do que Satanás, que está tentando tomar conta de algumas coisas na sua vida. Então, em nome de Jesus, saiba que você foi projetado por Deus. Saiba que Deus tem um plano na sua vida e o plano dele é fazer você semelhante a Jesus. Quando a gente lê esse versículo aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente usa isso como chavão para, acariciar a alma de alguém que perdeu um ente querido, ou que está passando por uma dificuldade financeira. E a gente diz para ele assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, eu creio nesse versículo, só que o versículo não termina aí. O versículo continua. E diz que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, as coisas vêm para a gente, vêm sim. Difíceis, complicadas, mas existe um alvo, que é nós sermos semelhantes a Jesus. Você só vai aprender e eu só vou aprender quando nós formos disciplinados pelo Senhor. Então, o Pai que nos ama, diz o texto bíblico em Hebreus, capítulo 13, que ele disciplina o filho a quem ele ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, não fique triste. Não fique abatido, não fique se sentindo derrotado, o mais miserável entre os homens. Não se sinta assim. Se sinta privilegiado, porque Deus está fazendo algo na sua vida. Ele está cuidando de você. Ele está modificando você. Ele está transformando você para que você seja conforme a imagem do seu Filho. É Deus projetando em você aquilo que você precisa ser para você conhecer a glória dele. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. Falasse com o Senhor agora. Fale com Deus nesse instante. Você foi chamado por Deus. Você foi predestinado. Deus te conheceu, ou seja, Ele te amou antes. Antes que você tivesse forma, antes que você viesse a existir. Antes de qualquer coisa nesse mundo, antes de o mundo ser formado, o Senhor te conheceu. Ele te amou lá atrás. E Ele te trouxe aqui hoje porque Ele tem um propósito na sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo conduziu você. Que o teu coração foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu queria pedir que você agora falasse com o Senhor, se colocasse na sua presença e dissesse, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer de mim? Fala com Ele. Peça para Ele mostrar para você. Qual é o desígnio dele para a sua vida? Por que que você foi conhecido antes da fundação dos tempos? Porque Deus te amou antes. Você vai ver que todos os seus caminhos vão levar a Cristo. Lá no final. Eu queria pedir que você, que foi tocado por essa mensagem de uma forma ou de outra, você pudesse ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, pode ter sido um texto só. Se Deus falou com você, se tem alguém aqui que quer ser semelhante a Jesus, está dizendo, Senhor, não tem jeito, eu tenho que ser semelhante ao Senhor. Também queria orar com você. Pai, olha para nós nessa noite. Olha para nós, Senhor, nós estamos carentes. Carentes de sermos transformados segundo a Tua imagem, segundo a Tua semelhança. Nós precisamos, Senhor, ser modificados. Precisamos que o Senhor nos santifique, nos purifique, nos renove, que o Senhor faça algo maravilhoso na nossa vida, Senhor, porque se não for o Senhor trabalhando na nossa vida, Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer.
precisamos do Senhor, precisamos do teu toque. Senhor, começa a transformar a nossa vida para a gente se tornar semelhante a Jesus. Para que quando as pessoas olharem para nós, nós possamos dizer para elas, ó, pode me imitar, porque eu imito a Jesus, eu imito a Cristo. Senhor, nos ajuda a tirar as coisas da nossa vida que atrapalham o fluir do Teu Espírito Santo em nós, que bloqueiam a ação do Teu Espírito Santo, que bloqueiam, Deus, a ação do Espírito Santo nos tornar semelhantes a Jesus. Arranca de nós. Mostra o que a gente precisa fazer, como passos práticos que precisamos tomar, Senhor, para que o Senhor possa agir na nossa vida. E eu sei que o Senhor está mostrando isso agora, para cada um aqui, o que é necessário fazer, o que é necessário arrancar do coração, o que é necessário buscar, Senhor. Ah, Deus, que os nossos joelhos se dobrem na Tua presença, que a nossa língua confesse que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Não somente um cântico, Deus, mas que a gente confesse de fato e de verdade que o Senhor é o nosso comandante, é o nosso general, é aquele que manda e que a gente obedece, Senhor. Nos torna semelhantes a Cristo, Pai. Em nome de Jesus, oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado. Diga para o seu irmão assim, seja semelhante a Jesus, meu irmão. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Que você tenha uma boa semana. Desfrute do feriado amanhã. Tá bom? Glória a Deus.